Pense comigo como tudo desandou, como a perfeição virou tragédia, como o Éden, palco da glória de Deus, se tornou o berço da dor e da separação. Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção ter você aqui. Oro para que esta palavra transforme sua visão e fortaleça sua fé, que o Espírito Santo fale ao seu coração com poder e clareza. Profetizo vitória sobre o engano, discernimento sobre a mentira e fé inabalável em Cristo. Hoje, mergulharemos na origem do nosso drama humano, a queda, e te garanto, a última parte revelará a verdade mais poderosa de todas. Vamos começar. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Logo de início, somos confrontados com a astúcia. A serpente, usada por Satanás, não chegou destruindo o Éden. Ela chegou com uma pergunta sutil. O primeiro ataque contra a humanidade não foi físico, foi teológico. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Veja a estratégia do inimigo: distorcer a palavra de Deus. Ele não nega diretamente. Ele insinua, ele semeia dúvida. Satanás ainda faz isso hoje. Ele não grita, ele sussurra. Será que Deus realmente disse isso? Eva tenta corrigir. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Mas mesmo aqui, ela já está um passo fora. Deus não disse, não tocareis. A semente da confusão foi plantada, então vem a mentira fatal. É certo que vocês não morrerão. Essa frase é o estopim da rebelião humana. É o momento em que o homem começa a duvidar da justiça e da verdade de Deus. E mais. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui está o veneno. A tentação de autonomia, ser como Deus, decidir o que é certo e errado sem depender do Criador. Essa não é só a história de Eva, é a nossa história. Ainda hoje, o diabo tenta o coração humano com a mesma receita: confusão, negação e orgulho. Quantas vezes você já ouviu: Deus é amor, ele não puniria ninguém? Ou, você tem o direito de decidir sua verdade? Esse é o eco da serpente. O início da queda começa com o abandono da palavra de Deus. A dúvida foi lançada, o campo está preparado, e no próximo trecho veremos a tragédia acontecer. O que Eva fará com essa semente de mentira? O que Adão, o cabeça da criação, fará diante disso? Não perca, vamos mergulhar na parte 2. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. A tentação já havia sido lançada, agora vem o desejo. Eva não está mais apenas ouvindo, ela está olhando. E o que ela vê? Primeiro, boa para comer, apelo ao físico. Segundo, agradável aos olhos, apelo à estética. Terceiro, desejável para dar entendimento, apelo ao orgulho. Quarto, essa é a trinca do pecado: carne, olhos, soberba. Isso ecoa 1 João capítulo 2, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Onde João denuncia os mesmos ingredientes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. A estratégia de Satanás não muda, porque ela sempre funciona. Eva não apenas come, ela toma e dá ao marido. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Note, Adão estava com ela, ele viu, ele ouviu e calou. O cabeça da humanidade, o primeiro líder espiritual do lar, se omite. Ele não foi enganado, ele escolheu. Isso é pecado com plena consciência. O que acontece imediatamente? Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus. Ah, sim, os olhos se abriram, mas não para a liberdade.
Para a vergonha, a promessa de ser como Deus revelou-se um cruel engano. Eles não se tornaram deuses, tornaram-se culpados. A nudez que antes era pureza agora é exposição. A santidade se foi. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui nasce a religião humana, tentativas frágeis de cobrir o pecado com folhas, tentar resolver o problema do pecado com métodos próprios. Mas nenhum avental pode apagar a culpa diante de Deus. Querido irmão, o pecado não entra como um trovão. Ele sussurra, seduz, oferece e depois te expõe, te humilha e te separa de Deus. Quantas vezes, ao seguir nossos próprios desejos, descobrimos tarde demais que o fruto era veneno? Quantas folhas de figueira temos costurado para tentar parecer melhor do que somos? Agora, com os olhos abertos, mas o coração separado de Deus, Adão e Eva precisam enfrentar algo que jamais haviam experimentado: a presença de Deus na vergonha. Na próxima parte, veremos o primeiro esconderijo humano e a primeira pergunta divina. Vamos continuar juntos. A parte 3 é reveladora. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, pense nisso. Aquele som familiar, a doce presença de Deus no frescor da tarde, algo que antes era conforto, agora se torna pavor. Por quê? Porque o homem caiu. O que era comunhão agora é confronto. O que era relacionamento agora é medo. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O ser humano se esconde, mas não em cavernas ou atrás de muralhas. Ele tenta se ocultar do próprio Deus entre as árvores que o Criador plantou. É trágico, é tolo, mas é real. Aqui está a essência do pecado: separação de Deus. Não é apenas o ato cometido, é o relacionamento quebrado. O homem que andava com Deus agora foge de sua voz. E o que Deus faz? E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Não é que Deus não saiba onde Adão está. A pergunta é retórica e relacional. É como um pai amoroso que percebe o filho trêmulo atrás da porta. Deus convida à confissão, à restauração. É um Deus que busca, que chama. Esse "onde estás?" ecoa até hoje. É a pergunta divina feita a cada coração humano que se esconde em sua culpa. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Essa é a primeira vez que o medo aparece na Bíblia. E ele é fruto direto do pecado. Medo de quê? Medo de Deus, medo do julgamento, medo da verdade. E veja, Adão admite o medo, mas não o pecado. Ele declara o sintoma, mas ainda não reconhece a causa. Irmãos, quantos hoje vivem assim, escondendo-se de Deus, evitando a palavra, fugindo da igreja, com medo da luz, porque sabem que estão nus. Mas Deus ainda chama, ainda pergunta: onde estás? Não porque Ele precise da resposta, mas porque deseja nos trazer de volta. Agora Deus vai à raiz do problema. A próxima cena traz perguntas mais incisivas e a exposição completa do pecado. Prepare-se, a verdade será confrontada e ninguém escapa. Vamos para a parte 4. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Essa pergunta é cirúrgica. Deus vai direto ao ponto. Não há mais como contornar, não há mais véus. O pecado precisa ser confrontado e Deus, como juiz justo, não ignora a transgressão. Ele vai atrás da verdade. Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ah, o coração humano. Em vez de arrependimento, Adão joga a culpa. Primeiro na mulher, depois em Deus. A mulher que tu me deste. Essa é a essência do orgulho, justificar-se ao invés de confessar. Adão tenta se esquivar, como se fosse vítima das circunstâncias e não agente do erro. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi.
Agora Eva é chamada. A resposta é similar. Não há confissão, só explicação. Ela transfere a culpa. A serpente me enganou. Perceba, ninguém assume responsabilidade. Todos apontam o dedo. É a desconstrução da humanidade. Primeiro o pecado, depois o medo, agora a culpa mútua. A harmonia do Éden vira uma guerra de acusações. Esse trecho revela algo profundo. Pecado rompe não só com Deus, mas com os outros. Onde havia unidade, agora há divisão. Onde havia confiança, agora há desconfiança. Amados irmãos, quantas vezes repetimos o padrão de Adão e Eva? Culpamos o cônjuge, a sociedade, os pais, o diabo e até Deus. Mas enquanto houver desculpas, não há arrependimento verdadeiro. E sem arrependimento, não há reconciliação com Deus. O verdadeiro avivamento começa com quebrantamento. E quebrantamento começa com confissão. Agora que o pecado foi exposto, Deus começa a pronunciar seu juízo. E o que ele vai declarar mudará toda a história da humanidade. Vamos à parte 5, onde o céu e a terra ouvirão o peso da sentença divina. O silêncio do jardim é quebrado por um decreto celestial. Deus vai falar, e o que ele diz nenhum homem ou anjo poderia prever. Então o Senhor Deus disse à serpente, repare, Deus nem pergunta nada à serpente. Não há diálogo, só julgamento. Ela foi o instrumento da mentira, e Deus começa com ela. Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. A serpente, símbolo de Satanás, é amaldiçoada. Ela será lembrada para sempre como aquilo que rasteja e se arrasta sob os pés. Deus humilha o orgulho satânico, mas aí vem o versículo que brilha como uma estrela em meio à escuridão. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a primeira promessa do Evangelho, a proto-evangelium. A promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Sim, o Messias viria. Jesus, o Cristo. Logo após o pecado, Deus anuncia o Redentor. E a mulher ele disse, Deus então se volta para Eva. O juízo é doloroso. Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. A maternidade, antes fonte de vida, agora vem com mais sofrimento. O relacionamento conjugal, antes harmônico, agora é marcado por tensão. E a Adão disse, e então vem a sentença ao homem. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas, você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. O trabalho que era prazer, agora é labuta. A criação que era bênção, agora resiste. E por fim, o golpe final. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. A morte entra na história. Não era assim que deveria ser, mas agora o salário do pecado é a morte. Mas, antes de expulsá-los, Deus faz algo surpreendente. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Deus cobre a vergonha deles. Para que peles fossem usadas, um animal foi sacrificado. Aqui está o prenúncio do sacrifício. O cordeiro morre. O homem é coberto. Deus julga com justiça, mas age com graça. Ele pune, mas promete. Ele expulsa, mas veste. Mesmo após a queda, o plano da salvação está em curso. Cristo já está anunciado, o sangue já está insinuado, a redenção está em movimento. Agora, a humanidade será afastada do Éden. Mas isso também tem misericórdia envolvida. Prepare-se para a parte 6, onde veremos a última decisão divina e o eco eterno dessa separação.
Imagine isso. Dois pecadores cobertos por peles, parados diante de uma realidade irreversível. Eles não podem mais voltar ao que eram. O paraíso está atrás e fechado. Então, o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Deus não está elogiando o homem. Esse conhecer é trágico. O homem agora sabe o que é o mal porque experimentou. E se nesse estado caído, ele estender a mão e comer da árvore da vida? É preciso impedir que estenda a mão. Tome também da árvore da vida. Coma e viva eternamente. Percebe o risco? Se o homem caído comer da árvore da vida, ele ficará eternamente em estado de queda, sem redenção, sem restauração, preso em pecado para sempre. Então, Deus age. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Não foi só uma consequência, foi um ato de misericórdia disfarçado de juízo. Ao expulsá-los, Deus impediu que a humanidade ficasse eternamente condenada, sem possibilidade de redenção. E mais, e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho está guardado, o acesso está bloqueado, o homem não pode voltar por conta própria. Mas o Evangelho diz que alguém virá, alguém que passará pelo fogo da espada, alguém que não será poupado. Jesus Cristo, o verdadeiro homem, entra onde Adão caiu. Ele é o novo caminho. Ele é a árvore da vida. E por meio dele, o acesso ao Pai será restaurado. O homem caiu. A criação geme. O Éden está fechado, mas a promessa permanece. Cristo virá. O madeiro da cruz será o novo jardim. E pela fé, voltaremos à comunhão com Deus. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também, em Cristo, todos serão vivificados. Amado irmão, querida irmã e amigos, você ainda tenta viver longe de Deus? Hoje o caminho está aberto. Não pelo seu esforço, mas pelo sangue do Cordeiro. Volte-se para Cristo. Ele é a porta. Ele é o segundo Adão. Renda-se, creia, viva. Se esta palavra falou com você, compartilhe. Inscreva-se neste canal para continuar mergulhando nas Escrituras com profundidade e reverência. E lembre-se, aqui a palavra é o centro.